Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar que o verdadeiro fundador do cristianismo foi Paulo e não Jesus. Que Jesus não fundou nenhuma religião é questão fora de dúvida. Jesus era judeu. Jesus praticava o judaísmo. E o seu ensino estava fundamentado no judaísmo. O que ele combate no judaísmo é a hipocrisia, o apego à letra da lei sem perceber o sentido, né, que levou o legislador a criar a lei. Isso sem falar que suas supostas falas contra os fariseus, né, as falas de Jesus, elas podem refletir apenas o contexto histórico-social da época em que os evangelhos foram escritos, pois nós sabemos que os fariseus não aprovavam o ensino de Jesus e depois da morte de Jesus isso acabou gerando uma grande animosidade entre os primeiros seguidores de Jesus e os fariseus. É possível, portanto, que os evangelistas tenham colocado palavras na boca de Jesus ou pelo menos exagerado. Paulo era fariseu e perseguia os primeiros seguidores de Jesus. Paulo participou do assassinato de Estevão, né? O primeiro mártir do cristianismo. Paulo de Tarso, que foi batizado como Saul ou Saulo, ele era evidentemente da cidade de Tarso, né? Paulo de Tarso, né? Essa cidade ficava na Cilícia, né? Ao sul do atual território da Turquia. A crítica textual, aqueles especializados na análise dos textos bíblicos, né, eles são praticamente unânimes em afirmar que Paulo não escreveu todas as cartas que levam seu nome. Fake news não é privilégio dos nossos dias. Naquele tempo já era comum escrever textos e atribuir esses mesmos textos a pessoas renomadas para que as ideias contidas no texto tivessem mais credibilidade. Então, das 13 cartas que são atribuídas a Paulo no Novo Testamento, 7 ou 8 são aceitas como tendo sido escritas por ele mesmo. O resto é fake. Que bobagem. O cristianismo ele teve início a partir do rompimento com o judaísmo provocado por Paulo ao promover a separação entre a aceitação da lei judaica e a fé em Cristo. Para Paulo, ter fé em Cristo não dependia do fato de ser judeu ou gentil. Gentil é aqueles não judeus, né? Paulo faz uma clara distinção em algumas das suas cartas entre a lei judaica e o evangelho, pregando que a ideia de que uma pessoa é justificada, pela fé em Cristo, não pelo cumprimento das obras prescritas na lei judaica. Paulo não conheceu Jesus. E pelo que transparece em suas cartas, ele não dava a mínima importância ao homem Jesus. Aliás, se não existisse o Novo Testamento e nós lêssemos as cartas de Paulo, né? Tem um volume ali, Cartas de Paulo, a gente lê elas. E depois nós lêssemos os evangelhos, sem vincularmos os dois conjuntos de texto, jamais nós cogitaríamos que eles estivessem tratando de ensinos do mesmo homem. A essência do ensino de Jesus não faz parte dos escritos de Paulo. Paulo era fariseu e mudou de partido. Trocou Moisés pelo Cristo e manteve a estrutura farisaica em que ele foi formado, né? Incluindo nesse conjunto as ideias de ressurreição e da volta de Cristo, a famosa parousia, né? Eu disse que ele trocou Moisés pelo Cristo, não por Jesus. O homem Jesus não teve a menor importância para Paulo. A palavra Cristo, você já deve saber isso, mas sempre é bom lembrarmos, né? A palavra Cristo é a tradução grega para a expressão hebraica Messias, que quer dizer ungido. Na tradição judaica, os reis eram ungidos, geralmente com óleo na cabeça. Um troço até meio nojento, né? Pensando bem hoje, né? Os reis Saul, Davi e Salomão, por exemplo, foram ungidos pelos profetas. Os primeiros cristãos, que eram judeus, tentaram convencer os demais judeus de que Jesus era o Messias esperado.
E interpretações equivocadas ou forçadas das Escrituras, quando se fala em Escrituras, nos primórdios do cristianismo, nós estamos nos referindo àquilo que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, né? No tempo de Jesus, se interpretava alguns textos das Escrituras como se Deus houvesse prometido um Messias, né? Um Messias que seria enviado para devolver ao povo de Israel a grandeza que eles achavam que mereciam, né? Então, alguns dos primeiros cristãos que se dirigiram aos judeus, como é o caso do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, para eles lerem. Eles tentaram convencer os judeus de que Jesus, morto na cruz, era o rei de Israel, era o Messias prometido. E para sustentar essa ideia, Jesus devia ter sido ungido. E essa unção, nesse caso, teria sido o batismo no Rio Jordão, realizado por João Batista. Batismo é uma palavra grega que quer dizer mergulho, só isso. Afinal, João Batista foi tido como um profeta, né? O último dos grandes profetas. Acontece que Jesus muito provavelmente não se apresentou como o Messias, nem acreditava ser o Messias. Essas ideias foram sendo acrescentadas posteriormente como modo de convencer os judeus e mais tarde os gentios, ou seja, os não-judeus, de que ele, Jesus, era o enviado de Deus. O Evangelho de Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos canônicos, os evangelhos que entraram para a Bíblia, ele narra no capítulo 1, versículo 45, que Jesus, depois de curar um leproso, pede a ele que não conte para ninguém. O leproso não aguenta, fica quieto, né, e solta a metraca, sai contando para todo mundo. E Jesus, sabendo disso, foge da cidade e vai para lugares desertos, né? Se esconde das pessoas. Os comentadores religiosos dão muitas explicações para isso, tentam explicar de tudo que é maneira. Mas o fato é que se Jesus fosse o Messias e tivesse consciência disso, não haveria por que negar. Paulo, então, é convencido de que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o cumprimento das Escrituras. Paulo não se interessou pelo Jesus vivo, só pelo Jesus morto. Paulo foi um apologista do sofrimento. Em suas cartas, ele não perde a oportunidade de se gabar dos seus sofrimentos. Aliás, é de Paulo a ideia de que Adão foi o homem que introduziu o pecado no mundo e Jesus Cristo é o segundo Adão que veio com o objetivo de levar os pecados do mundo. Essa ideia mais tarde foi desenvolvida por Santo Agostinho, outro desequilibrado, que popularizou a ideia de que o ser humano é pecador por natureza. A história da conversão de Paulo é muito mal contada. Ele ouviu uma voz ali: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou então na versão brasileira, Herbert Richards: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí uma luz cegou seus olhos e em seguida ele se converte. Ou então a história do apedrejamento narrado no capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos. Aliás, esse episódio, ele merece até um comentário à parte. Paulo e Barnabé são chamados de Júpiter e Mercúrio. Júpiter é o nome romano de Zeus e Mercúrio é o nome romano de Hermes. A mitologia romana, ela deriva quase que totalmente da mitologia grega. Júpiter e Mercúrio, portanto, é o mesmo que Zeus e Hermes. Acontece que na mitologia grega, Zeus e Hermes se disfarçam de mortais para testar a hospitalidade das pessoas. E depois de serem mal recebidos em 1000 casas, são acolhidos com carinho, com desvelo, por um homem chamado Filemon. Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, são recebidos por um homem chamado Filemon. Paulo e Barnabé, no capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, são chamados de Júpiter e Mercúrio. Paulo tem um discípulo chamado Filemon, que inclusive é o nome das suas cartas, né? Epístola a Filemon. Detalhe, os dois Filemon moravam na Frígia. Muita coincidência, né? Pouquinho demais para o meu gosto.
Mas voltando ao tema, esse capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos diz que Paulo foi apedrejado, foi dado como morto e posto para fora da cidade, né? Jogado para fora dos muros da cidade. E no dia seguinte ele sai da cidade na boa, como se nada tivesse acontecido, né? Na sua suposta conversão de Damasco, é ele que conta a história, logo só temos a palavra dele. Em relação ao apedrejamento, o que ele faz ao contar essas histórias é uma pregação pelo sofrimento, como se o cristão de verdade, cristão mesmo, né? Ele tivesse que sofrer, e sofrer muito, quanto mais, se melhor, né? Paulo devia ser muito chato, falava pelos cotovelos, né? No capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, lá é dito que já passava da meia-noite e ele continuava ali tagarelando, né? Discursando. Tinha um homem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, o cara dormiu de tanto ouvir Paulo falar, caiu e morreu. Aí Paulo foi lá e ressuscitou, coitado, né? Imagina a tristeza do homem quando acordou e tá lá o Paulinho Gogó, continuava falando. Paulo passava a vida inteira contando vantagem, é só ler as cartas dele, né? Na segunda epístola aos Coríntios, por exemplo, capítulo 11, o capítulo inteiro ele fica se queixando da vida, querendo enaltecer a si mesmo e ao seu sofrimento. Vou até ler um trechinho aqui, ó. Vamos lá. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Aqui ele quer dizer, essas 5 quarentenas de açoite menos 1, ele quer dizer que foi açoitado em 5 ocasiões diferentes, né? O castigo máximo era de 40 açoites, 40 chicotadas, né? Para não correr o risco de se perder na contagem e dar um açoite a mais, o que seria contra a lei, eles contavam até 39, então é 40 menos 1, né? Era uma margem de segurança. Continua ele. 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, judeus, né? Em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ah, que coisa! É vontade de se queixar, né? Agora seja sincero aí. Você conhece alguém no Brasil, né, que fez muito sucesso com esse tipo de choradeira? Conhece, né? Conhece. Paulo inaugurou o marketing do sofrimento, mas não conseguiu comover os discípulos de Jesus. Nós notamos nos textos que eles, no máximo, aturaram Paulo. Imagina. Diz que o Paulo era baixinho, cabeçudo e careca. Imagina ele chegando ali, né? Todo desajeitado. Diz, lá vem aquele cara de novo. Com isso, ele se afastou dos discípulos de Jesus. Ele arranjou muito encrenca nas sinagogas, arrumou confusão com os gregos, arrumou confusão com os romanos. O cristianismo lhe foi aceito por Roma por obra de Paulo. Na epístola aos Romanos, ele diz assim: cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Mais adiante ele continua:
É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus. Que papinho, hein, meu velho? É claro que temos que fazer uma ressalva, né? Quando nós lemos um texto desse, nós temos que contextualizar. É evidente que se Paulo falasse abertamente contra Roma, né? Falasse contra os poderes constituídos, talvez até fosse preso. Mas são esses textos de Paulo que deram embasamento para que o cristianismo se tornasse mais tarde religião oficial do Império Romano. Uma religião que prega o sofrimento como uma grande virtude, que manda obedecer e aceitar tudo, de preferência calado. E se for bem bonzinho, tipo uns, né? Até agradece. Ai, obrigado, Deus, por tanto sofrimento. Não, para um pouquinho. De qualquer forma, muita força e paz para você.